Muito bem, amigos, vamos prosseguir então. Então, aquilo que eu queria mostrar no vídeo anterior é sobre a responsabilidade de pregar o Evangelho. Quando Deus nos chama para uma missão, nós devemos ser fiéis àquilo que Ele nos chamou. Às vezes, eu fico pesquisando e analisando a história de vida dos apóstolos de Jesus Cristo e também do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, do apóstolo João, Tiago. Então, todos eles perderam a vida, mas foram fiéis. Foram fiéis porque cumpriram com aquela missão que Deus havia lhe chamado. Então, o meu propósito de vida na Terra, há 35 anos, não era este. Porque eu não conhecia nada. Eu não sabia o que era o capítulo da Bíblia, o versículo da Bíblia. Melhor dizendo, eu nem tinha uma Bíblia. A minha primeira Bíblia, eu dividi a minha primeira Bíblia com a minha esposa. Ela estudava e eu estudava, porque nós não tínhamos como comprar duas Bíblias. Não tinha condição, não. Sinceramente, desempregado, uma vida difícil. Mas aí, eu não estou aqui com a Bíblia só minha. Não é maravilhoso? Pois é. Deus, Ele é maravilhoso. Então, Ele me chamou para que eu conhecesse o que eu não conhecia. Primeiro conheci a Bíblia, um pouco, e aí comecei a sentir prazer em ler a Bíblia. E a Bíblia me levou até a religião. Porque todo mundo na religião fala em Deus, canta louvores. Eu digo, oxe, sair desse mundo vai perder, porque antes o meu propósito na Terra era outro. Meu propósito era ser um cantor, e cantei muito lá no interior da Bahia, e tinha minhas músicas, 200 músicas para ser gravadas e tal, e abandonei tudo, porque conhecia a Bíblia. Deus é maravilhoso, e hoje eu não tenho mais essas músicas, mas tenho hinos. Deus me inspira a compor hinos da Bíblia, para que eu possa cantar na hora que estiver pregando, porque são hinos que Deus me inspirou a escrever pela a letra da Bíblia. E aí eu uso esses hinos para preparar a mensagem da palavra de Deus nos nossos corações, tá certo? E aí eu quero que você, meu amigo, você entenda o propósito aqui. Deus está pregando esta mensagem. Deus está pregando esta mensagem que não é mostrada, não é pregada, porque é a mensagem de Jesus Cristo. É o Evangelho eterno de Apocalipse 14, 6, 7, 8 e 9. O Evangelho que traz as 3 mensagens angélicas. Esse é o Evangelho eterno, que deveria estar sendo pregado em massa na Terra. Mas não, esse Evangelho não está sendo pregado. O que está sendo pregado é um outro Evangelho. Lá de Gálatas 1, verso 6, aquele Evangelho lá, que Paulo fala, o outro Evangelho, vocês aceitam com facilidade. Esse outro Evangelho é que está sendo pregado, mas o Evangelho eterno, de Apocalipse 14, verso 6, que diz assim, temei a Deus e dá-lhe glória. Então, aquele que está pregando, ele está chamando a sua atenção para você temer a Deus, obedecer a Deus e dar glória somente a Deus. Aí vem a outra mensagem, né? Porque está dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Por que é chegada a hora do seu juízo? Porque a palavra está julgando você hoje. Enquanto você está com ela na mão, andando com ela, lendo ela está te julgando a palavra. Quando Jesus Cristo vinha a esta terra, meu amado, ele não vai julgar ninguém. Não vai julgar ninguém. Ele vai trazer o galardão, a recompensa, de acordo com o que você fez, com as suas obras.
Se você quis ele, abraçou ele, se batizou em nome dele, vestiu a camisa, que somente ele pode se salvar você, é como está escrito no livro de Atos, no capítulo 4, verso 11 e 12. Lá no verso 11 está falando da pedra que o povo rejeitaram. Mas no capítulo 12 está falando que não há outros nomes debaixo do céu que nós possamos ser salvos, a não ser somente e unicamente o nome de Jesus. Mas para você ser salvo, Marcos capítulo 16, verso 16, diz assim, ó. E para todo mundo pregar o evangelho a todo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. E lá, no capítulo 3 de João, a partir do verso 15, parece que é no verso 19, está falando que já está condenado. Quem não crê em Jesus já está condenado. Agora, você pergunta para todas as pessoas dizem, eu creio, claro que eu creio. Eu sou de tal religião, eu sou disso, eu sou daquilo, creio em Jesus. Jesus é tudo para mim. Inclusive dão a paz do Senhor, porque é a paz de Jesus. Aí você faz uma pergunta incisiva. Batiza em nome dele, em nome dele não. Como que você crê nele e recusa o batismo em nome dele? Responda para mim. Responda para mim. Como que você diz que crê em Jesus? E Atos 2:38, o apóstolo Pedro está falando lá, dando testemunho. Certo? Arrependam-se. Pedindo primeiro o arrependimento. Está pedindo primeiro. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Arrependam-se e sejam batizados em nome de quem? De Jesus Cristo. Para quê? Que você é batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos seus pecados. E recebereis depois disso o dom do Espírito Santo. Atos 3:19 também. Arrependam-se. Está pedindo o arrependimento. Lucas 24:47. Diz que o arrependimento vem pelo nome de Jesus. Quando você aceita Jesus, se batiza nele, você se arrependeu. Se batizou, creu, porque chegou até o momento do batismo, você creu e vestiu a camisa com ele, aceitando o que Deus enviou. A oferta perfeita para reparar o seu pecado, para lhe perdoar. O sangue dele, para lhe perdoar os seus pecados. Aí quando chega nesta hora, você diz, não quero. Eu quero Jesus na minha vida, ele é tudo para mim. Vem cá. Na nossa vida natural, hoje, quando um rapaz namora com uma moça, e eles vão namorando, aí chega um tempo que eles decidem ficarem noivos. Decidem ficarem noivos, são noivos. No passado, quando uma pessoa se tornava noivo ou noiva, já era considerado como casados. Agora, hoje você percebe que até no noivado, até na hora do casamento, aquilo que pretendia fazer é desmanchado, aparece alguma coisa e é anulado. Você já percebeu? Mas o batismo não salva ninguém, batismo nenhum salva ninguém. Mas o batismo representa um marco muito importante, que a pessoa que passa pelo verdadeiro batismo, ela está assumindo que ela vai se arrepender, que ela está arrependida e que ela agora vai morrer para as práticas deste mundo. As práticas pecaminosas que esse mundo apresenta, os costumes, as obras da carne, ela vai morrer diariamente para isto. E vai agora buscar servir a Jesus pela palavra. Estudar a Bíblia, se compromissar estudando a Bíblia e aprender o que Jesus quer que ela faça. E ela vai se renovando cada dia. Em novidade de vida.
O batismo representa isso, morte para este mundo de pecado e uma ressurreição para uma nova vida com Jesus. O batismo bíblico verdadeiro. Esse batismo diz que o sangue de Jesus perdoa os pecados. Mas se você foge desse batismo, me mostra na Bíblia aonde os seus pecados estão perdoados. Porque se você não recebeu aquele que morreu em seu lugar, a oferta providenciada por Deus, adequada para perdoar o seu pecado, você recusa. Você recusa e vai para outros cantos. E eu pergunto para você, aonde que seus pecados foram perdoados? Você morreu com Jesus? Ressuscitou com ele? Pois é. Porque Romanos capítulo 6, verso 3, olha lá, até o 10. Aquele que é batizado em Cristo, morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Certo? Aí Colossenses no capítulo 3, verso 3, está escrito bem assim. A sua vida, ela está escondida em Deus por Cristo. Cristo já está lá, certo? A sua vida que se passou pelo batismo em nome dele está escondida em Deus, por meio de Jesus. Agora recusa e diz, Jesus é tudo para mim. Você tem que aprender mais um pouco a respeito das profecias, meu amado, para que você faça o que é correto. Muitas pessoas estão errando por falta de conhecimento, porque hoje o povo não lê a Bíblia, não lê por quê? Por que o povo não lê a Bíblia? Você sabe dizer por que o povo não lê a Bíblia? A profecia está mostrando. Vai lá no livro de Miqueias. Miqueias. Vai lá, no capítulo 4 de Miqueias. Lê. Aí depois vai no livro de Isaías, no capítulo 2. Lê também. Vê lá. Está dizendo que os homens da terra pegaram a Bíblia, a espada do Espírito, e transformaram em relhas de arado. Pegaram a Bíblia, que é para você se defender dos enganos, mostrando que está errado, tirou da mão do povo. Por quê? Fica na mão do povo, mas não. Você vai ouvir só o que diz o pastor. Relhas de arado. Colocou na prateleira, o povo não lê a Bíblia. O povo não quer saber de investigar mais nada. Acha que os pastores já estudaram, então agora tudo que eles falarem é a verdade. E aí onde eu descobri o verdadeiro engano da terra. Porque as pessoas estão perdendo tempo sem se preparar corretamente e vão se perder. Então, aqui, no livro de Ezequiel, no capítulo 33, eu quero te dizer que eu estou aqui cumprindo a minha missão. Eu não estou aqui me fantasiando ou querendo aparecer como pregador, nada disso. Nada disso. Eu não posso recusar esse chamado de Deus. Que ele não é fácil. Ele não é um chamado fácil. Mas confiando na misericórdia dele para comigo, como tem sido tão bondoso para comigo até hoje, eu estou aqui pela graça dele, tendo vida para anunciar essas verdades. Ezequiel no capítulo 33. Veja a minha responsabilidade. Veja aqui o meu compromisso com a palavra de Deus. Diz aqui, ó. Esta é a palavra do Senhor, veio a mim, filho do homem. Fale com os seus compatriotas e diga-lhes, falando para Ezequiel, para ele dizer para os compatriotas dele. Diz aqui, ó. Quando eu trouxer a espada contra uma terra, Deus falando para Ezequiel, quando eu fizer a espada vir contra uma terra, e o povo dessa terra, certo? Escolher um homem para ser sentinela ou atalaia. Então, quando eu fizer a espada vir sobre a terra, e o povo escolher um homem para ser sentinela ou atalaia, ou seja, aquele que prega, aquele que é o profeta, aquele que fala, aquele que está guiando o povo. Tá? Olha aqui. Quando eu fizer vir, e eles escolherem um homem como sentinela, como atalaia, pregador, tocando a trombeta, diz aqui, ó. E este pregador, este atalaia, ver que a espada
que a espada está vindo contra aquela terra, e ele tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir, a trombeta, tá? Mas não der atenção, olha o que é que vai acontecer. A advertência e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Tá vendo? Se morreu perdido, o problema não foi Deus que avisei, não. O problema foi de quem não ouviu. Então aqui está mostrando aqui que a espada é a volta de Jesus, que vai acontecer a qualquer momento. De repente você está pensando que nós vamos chegar a 2030, e de repente o final deste mundo ainda está no final desse ano. Você não sabe, nós não sabemos. A hora que Deus determinar Jesus vir a essa terra, que ele aparecer, meu amigo, acabou os tesouros da terra, os castelos da terra, a fama, a riqueza da terra, ela acabou, meu irmão, acabou. Porque agora é a hora preparada para todos que não se prepararam corretamente. Tá certo? Então aqui, diz aqui, antigamente a trombeta ela servia para avisar o povo. O povo de Israel, quando estava no deserto, ali usava-se as trombetas. E ali, quando ia levantar o acampamento, tocava a trombeta. Era um tipo de toque da trombeta, para avisar que tinha que levantar o acampamento. Quando era para acampar, também tocava-se a trombeta. Quando tinha que ir para uma guerra, tinha que tocar a trombeta. Tudo, o som diferente. Os toques eram diferentes. Então a trombeta, toda a vida, ela serviu para avisar o povo. E hoje, representativamente, quando você prega, você está tocando a trombeta de Deus. Quando você está pregando a verdade de Deus, anunciando a breve volta de Jesus. Porque quem fez essa promessa foi Jesus, ele é verdadeiro, ele não vai deixar falhar. E se você não estiver preparado, você vai perecer, meu irmão. Você vai perecer. Não fica acreditando aí que Deus é bondoso, é misericordioso, que ele vai barganhar, porque isso não vai acontecer. Aqui está a Bíblia, para você se preparar corretamente. Se você não se preparar, você negligenciou uma coisa importante, você perdeu. Foi um vigia que não soube vigiar. Então você tem que abrir o seu olho. Então, Ezequiel capítulo 33, verso 5. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção, a advertência será responsável por sua morte. Se ele desse atenção, a advertência se livraria. Mas se o atalaia vê que está chegando a espada, ele não tocar a trombeta, ele não avisar o povo, tá vendo? Para divertir o povo, a espada vier e tirar a vida de qualquer pessoa, aquele homem, aquele atalaia que não anunciou, veja o que vai acontecer com ele. O homem que não ouviu o toque da trombeta, não ouviu o aviso, ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei o atalaia responsável pela morte daquele homem. Então eu não quero ser culpado da morte de ninguém. Se você preferir morrer no engano, saiba disso. Eu levanto as minhas mãos diante de Deus. Estou cumprindo a minha missão. Eu não sou responsável. Porque eu não acredito que uns vídeos desses que eu tenho pregado, e aí você vai assistir um vídeo desse e vai continuar no engano. Eu não acredito, porque aí você vai ser responsável pela sua morte, e morte eterna, tá certo? Então, que Deus ele tenha misericórdia de todos nós que ainda estamos aqui na terra, né? Nós estamos aqui na terra e, como eu vejo os pastores dizer que o melhor está para acontecer. O melhor está por vir. Será que o melhor está por vir mesmo? De que melhor estão falando? Quando Jesus Cristo aparecer, você, pastor, vai receber o melhor? Então você tem que abrir o seu olho e os seus ouvidos. Olha aqui, ó.
Estuda aqui, ó, e se prepara, porque você vai ser responsável pelo seu rebanho que você não avisou. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde e que Ele nos proteja sempre e nos prepare em nome de Jesus. Amém.